Olá, nesta aula nós vamos fazer a análise de resultados de uma simulação e também observar algumas propriedades do método dos elementos finitos. Até agora nós só vimos teoria. Qual foi o objetivo com tudo isso? Primeiramente, quando você domina a teoria, você consegue analisar os resultados da simulação de forma mais sistemática. Ou seja, é possível identificar problemas e incoerências com maior facilidade. Além disso, entendendo o que ocorre por trás da simulação, é possível otimizar o setup do ANSYS para obter uma simulação mais confiável. Então, aqui a gente tem o resultado de uma simulação já feita. Como vocês podem ver, em vermelho nós temos a solução exata, ou seja, a solução de uma equação diferencial, e em preto nós temos a solução por elementos finitos. Observem que é um problema unidimensional. Trata-se de uma barra de 3 metros de comprimento e a temperatura no lado em x igual a zero é igual a 0 graus Celsius. Nesse gráfico, a gente pode observar três coisas importantes. A primeira delas é que os valores das temperaturas nos nós, eles estão iguais aos da solução exata. Isso é uma propriedade de problemas unidimensionais. Quando vocês simularem problemas em duas dimensões ou três dimensões, não vai ficar exatamente igual, porém próximo. Outra propriedade que a gente pode observar aqui é que o valor da condição de contorno temperatura em T0 igual a 0 graus Celsius foi satisfeito exatamente, como vocês podem ver aqui. Por outro lado, o valor da condição de contorno fluxo de calor, que é dada em x igual a 3 metros, foi satisfeito apenas aproximadamente. Por quê? Como vocês podem ver nesse gráfico, o fluxo de calor está relacionado à derivada da temperatura, e a derivada, por sua vez, é relacionada à inclinação do gráfico. Então, vocês podem observar que aqui a gente tem uma inclinação negativa e aqui uma inclinação positiva. Então, não foi satisfeito exatamente, apenas aproximadamente. Aqui a gente vai abrir um parênteses para falar das condições de contorno. O método dos elementos finitos, ele considera duas condições de contorno, a condição essencial e a condição natural. Qual a diferença entre elas? Com relação ao grau da derivada, a condição essencial sempre vai ter o menor grau, já a condição natural vai ter o maior grau de derivada. Então, no nosso caso, a condição essencial seria a temperatura, que é apenas uma equação de primeiro grau, e a condição de contorno natural seria, então, o fluxo de calor, que está relacionado à derivada da temperatura. No método dos elementos finitos, a condição de contorno essencial, nesse caso a temperatura, ela vai ser satisfeita exatamente. Por outro lado, a condição natural, que envolve uma derivada maior, ela sempre vai ser satisfeita apenas aproximadamente. Como a gente viu, a condição de contorno essencial, ou seja, a temperatura é satisfeita exatamente. Por outro lado, como vocês podem ver aqui, nós temos duas inclinações diferentes, então a condição de contorno natural ela é satisfeita apenas aproximadamente. Agora a gente vai analisar um pouco os resultados do fluxo de calor para aquela mesma simulação. Inicialmente, algo fica bem fácil de visualizar, que seria o erro. A diferença entre a solução exata e a solução pelo método dos elementos finitos é muito maior do que o erro no caso da temperatura. Além disso, a energia não é conservada dentro de cada elemento. Por outro lado, ela é conservada globalmente, se a gente considerar o sistema todo. Mas o que isso quer dizer? Primeiro, vamos analisar a energia dentro de um elemento. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, a temperatura é maior em x igual a 3 e menor em x igual a 0. E, como vocês sabem, o fluxo de calor ele vai de uma região mais quente para uma região mais fria. Se a gente criar, então, aqui uma representação do elemento número 2, a gente vai ter um fluxo de calor entrando e um fluxo de calor saindo, correto? Além disso, nós também temos a geração de calor por volume, que está relacionada às perdas por calor. Nesse caso, já está multiplicada pelo volume, então isso aqui está em joules. Aqui também multiplicamos pela área, então também tudo isso aqui está em joules. A gente sabe pela conservação da energia
E a soma do que entra é igual à soma do que sai. E se a gente for observar o nosso gráfico do fluxo de calor, vamos notar o seguinte: o Q2 out, ele está igual ao Q2 in, certo? Então, se isso aqui é verdade, se a gente substituir nessa equação, nós vamos chegar na seguinte consequência, que o Q ele é igual a zero, mas a gente sabe que isso não é verdade. Ou seja, a energia ela não é conservada dentro do elemento. Por outro lado, se a gente for considerar a energia em todo o sistema, aqui a gente vai ter a nossa representação do elemento 2, que a gente já viu. E se a gente adicionar a representação do elemento 1, nós vamos ter aqui um calor entrando, certo? Pela teoria, a gente sabe que essa parcela tem que ser igual a essa. Afinal, elas são adjacentes, é como se aqui fosse o mesmo ponto. Entretanto, quando a gente analisa aqui o gráfico do fluxo de calor, nós vemos que isso não é verdade. Observem que esse valor é bem diferente desse, existe uma diferença aqui. Porém, se você fizer as contas, vai ver que o valor dessa diferença é justamente igual ao calor relacionado às perdas, ou seja, ao Q vezes o volume. Com isso, a gente pode concluir, então, que a energia, se a gente considerar daqui até aqui, ela é conservada globalmente. E por que saber dessas duas propriedades, ou seja, a energia não é conservada dentro do elemento, mas é conservada globalmente? Por que isso é útil? Isso pode ser utilizado nas etapas de verificação e validação da simulação. Se a gente retomar as nossas equações algébricas, vocês vão lembrar que, para a gente chegar no conjunto final de equações, nós acabamos eliminando essa primeira equação e substituindo ela por essa outra equação, a condição de contorno da temperatura. Vocês lembram por que a gente eliminou essa equação? Porque ela tinha uma incógnita a mais além das temperaturas, e a incógnita era justamente esse fluxo aqui no nó1. Esse fluxo, ele não foi dado na especificação do problema, ele não é uma condição de contorno, então a gente não conhece ele, certo? Ele é o chamado Q1 ou Qout, e o ANSYS ele tem um nome especial para esse fluxo, ele é chamado de reaction. Então vocês podem pedir para o ANSYS lá nas configurações calcular o reaction para vocês. Por que isso é útil? Observem, né? Na simulação que a gente fez, a gente pediu para o ANSYS calcular o reaction. Considerando aqui a condutividade térmica igual a 1 e a área, né, também igual a 1, a gente obtém esse valor aqui. Se vocês observarem, esse valor aqui ele é exatamente igual ao valor da solução exata. Tá, mas e por que isso é útil? Afinal, a gente não vai ficar resolvendo equações diferenciais para chegar na solução exata e ver se o reaction está coerente. Verdade, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Lembrem-se da equação da conservação da energia global. A gente sabe o que e sabemos o QIN, porque eles são dados no problema. Por outro lado, esse Qout a gente não sabe. Ele é o reaction que o ANSYS calcula após o final da simulação. Então, a gente pode calcular esse lado e pedir para o ANSYS calcular esse outro lado. Se os dois forem iguais, ou seja, se forem próximos, dentro de uma margem de erro aceitável, a gente pode dizer, então, que a nossa simulação foi verificada, ela está coerente com a realidade. Um outro aspecto importante da análise de resultados é saber como reduzir os erros da simulação. Então, se aqui a gente tem o nosso problema no domínio contínuo e passamos ele para o domínio discreto, automaticamente a gente vai estar inserindo um erro de discretização. E esse erro de discretização, ele está intimamente relacionado ao formato da função solução que a gente assumiu, nesse caso, linear definida por partes, com 4 nós e 3 elementos. Então, se a gente quiser reduzir o erro da discretização, nós vamos ter que mexer um pouco no formato dessa função. Então, de modo bem resumido, a redução de erros ela é equivalente a melhorar o formato da nossa função. E existem duas formas. A primeira delas consiste em aumentar o número de elementos. Então, enquanto na malha original a gente tinha 3 elementos, nós podemos refinar a malha e, por exemplo, criar 6 elementos. A segunda forma consiste em aumentar a ordem
dos polinômios de cada elemento. Se nós considerarmos um terceiro nó dentro do elemento, nós vamos ter 3 pontos. E com 3 pontos já é possível definir uma função quadrática, ou seja, de segundo grau. Então, se a gente aumentar o número de nós dentro dos elementos, isso equivale a aumentar a ordem polinomial dos elementos. Aqui a gente tem a nossa simulação original. Aqui a gente tem uma simulação onde nós aumentamos o número de elementos. Então, ao invés de 3, nós temos 6 elementos. Como vocês podem ver aqui, o erro diminuiu consideravelmente. Por outro lado, se a gente deixar apenas um elemento, porém com um polinômio de segunda ordem, ou seja, 3 nós dentro do elemento, nós vamos chegar numa solução praticamente idêntica à solução exata. Vocês podem observar que, nesse exemplo, a saída mais inteligente para otimizar a simulação seria, de forma não intuitiva, reduzir o número de elementos e aumentar a ordem polinomial. Qual a diferença entre esses dois métodos? Para problemas menores, como foi o nosso caso, onde a matriz de rigidez possuía dimensão 4x4, aumentar a ordem polinomial pode ser bem vantajoso. Entretanto, para simulações mais complexas, com matriz de rigidez na ordem de milhares ou milhões de elementos, essa opção passa a ser um pouco mais custosa computacionalmente, ou seja, a simulação vai demorar mais, apesar de ficar mais precisa. Então, por vezes, é preferível apenas aumentar o número de elementos, mas não mexer na ordem polinomial. Isso por si só já dá um resultado dentro da margem de erro aceitável.